Pessoal, olha só, tá rolando uma parada aí que pode sim ajudar a definir o futuro dessa eleição. E ela tem a ver com Daniel Vorcaro. E eu não tô me referindo especificamente à delação dele, que até alguns dias atrás eu já não tinha mais esperança que fosse sair, que o Daniel Vorcaro fosse abrir a boca, né? Mas depois da notícia que saiu ontem, eu tô revendo a minha opinião, viu? Muita coisa pode mudar. E isso vai influenciar diretamente o Vorcaro. Desde o ano passado, para quem acompanha sabe, eu venho falando, não há necessidade de Vorcaro falar. A PF já tem o necessário ali para prendê-lo por muito tempo, por décadas, né? Mas se ele resolvesse falar, né, entregar a turminha podre, entregar aí os envolvidos nesse esquema fraudulento, né, a fraude financeira do país, a maior da história, iria ajudar aí as pessoas a votarem certo, né, para dizer o mínimo. E, enfim, a situação ia mudar. Mas, se ele não quiser colaborar, vai passar o resto da vida atrás das grades. Sabemos o porquê o Vorcaro está preso e sabemos por que ele ainda não abriu a boca. Já já eu vou falar sobre isso. Mas antes, temos que falar sobre essa notícia aqui, ó. Delação bomba de ex-dono da RIAG na PGR mira Daniel Vorcaro. Ah, meus amigos, olha, a grande expectativa até agora era a seguinte: o Vorcaro abrir a boca e entregar a turminha lá. Ele não está fazendo isso. Por quê? O Vorcaro ainda não falou porque ele acha que pode ser salvo por aqueles que estão envolvidos até o pescoço, no caso Master. É simples, ele está esperando ajuda, ele está esperando socorro. Ele não falou ainda porque ele acha que será salvo. Agora, me diz o seguinte: o que você acha que o Vorcaro vai fazer quando ele for entregue? Porque a RIAG, para quem não está situado, é uma empresa que era do Vorcaro, ou é do Vorcaro, não sei, mas enfim, era ligada a ele. E era utilizada, sim, para lavar dinheiro, para esconder o dinheiro do roubo, né, do mercado financeiro, tá? Basicamente, resumindo aqui para vocês. E aí, um cara que administrava esse fundo de investimento, a RIAG, ele está preso e ele já está adequando aí uma delação premiada, negociando, né, uma delação premiada com a Procuradoria-Geral para entregar o Daniel Vorcaro. Meu amigo, se o ex-dono da RIAG fizer uma delação premiada para entregar o Vorcaro, o chicote muda de mão, hein? Aí a dúvida de que ele será socorrido ou não será sanada. Aí é certeza, meu amigo, vai passar o resto da vida, ou pelo menos as próximas décadas, na cadeia. Não vai aproveitar os bilhões que ele ainda tem. Não vai aproveitar aí a melhor fase da vida, né? Então, eu acho que ele vai cantar e vai cantar como um canarinho antes disso acontecer. Bom, vamos ler o texto da matéria aqui para vocês entenderem melhor. O ex-presidente do Conselho de Administração da RIAG Investimentos, João Carlos Mansur, entregou à PGR uma proposta de acordo de delação premiada com informações sobre suspeitas de crimes financeiros envolvendo o Banco Master e seu ex-dono Daniel Vorcaro. O acordo ainda está em fase final de negociação e não foi formalmente assinado. Segundo informações do UOL, Mansur apresentou 17 anexos com documentos e relatos sobre operações realizadas por fundos administrados pela RIAG. Entre os pontos apresentados pelo executivo estão suspeitas de que estruturas da RIAG teriam sido utilizadas para movimentar recursos do Master por meio de fundos de investimento, empresas de fachada e estruturas offshore. Rapaz, a coisa está complicando, hein? Bom, um dos principais alvos dos relatos é Daniel Vorcaro. Mansur afirma que a RIAG prestava serviços ao Banco Master desde 2019, quando Vorcaro assumiu o controle da instituição, e que fundos administrados pela empresa teriam sido utilizados em operações destinadas a desviar recursos do banco. Em um dos anexos, Mansur cita a Jaguar Multimarket Fund Limitada, que é registrada aí nas Ilhas Caimã, é um paraíso fiscal, né? E segundo o relato, o Master teria enviado 494 milhões ao fundo. Embora Benjamin Botelho aparecesse formalmente como beneficiário, Mansur afirma que o verdadeiro controlador seria Daniel Vorcaro. Ou seja, utilização aí de laranjas, né, para esconder, porque ele já sabia que uma hora ou outra seria pego. Estava ali fazendo meio de campo com figuras da alta corte do Judiciário do Brasil para justamente tentar protelar isso ao máximo, não é? Tirar o maior proveito possível até a casa cair. E caiu muito antes do que ele imaginava. Eu tenho 129 milhões de razões para crer nisso.
Mas o fato, meus amigos, é que agora a coisa mudou de lado. Podemos dizer que o chicote mudou de mão, porque o medo não é de Daniel falar. Porque enquanto ele tiver a dúvida, e ele achar que será ajudado, de que a única coisa que o mantém talvez distante de uma condenação seja a certeza de que tem pessoas envolvidas com poder suficiente para livrá-lo dessa condenação, e talvez por isso ele não abriu a boca ainda. Mas a partir do momento que alguém tão grande quanto ele, ou que estava imediatamente abaixo dele, e tem informações suficientes para incriminá-lo, abrir a boca e acusá-lo, com 17 anexos de provas, de documentos, eu duvido muito que ele vá ficar quieto. Tem pouca gente se atendo a isso aqui, falando sobre esse assunto, mas eu acho que é algo que sim, pode representar uma virada no jogo, hein? O que vocês acham? Coloquem aí nos comentários. Sinceramente, eu tinha perdido as esperanças, hein? Como eu falei já, não há necessidade dessa delação, a PF já tem o necessário para incriminar todo mundo que está envolvido, né? Mas se o Daniel Vorcaro falasse, seria melhor para a gente, porque a gente ia encurtar o trâmite da coisa. É como a aprovação de uma PEC, né? Ou de um projeto de lei que seja. Precisa passar em todas as comissões, não sei o quê, no final ir para a Constituição e Justiça, ir para plenário. É um rito que às vezes demora anos e anos. Mas se você cortar o trâmite, regime de urgência, você pode votar no mesmo dia. Bom, a delação é a mesma coisa. O efeito da delação premiada de Daniel Vorcaro significaria automaticamente a nossa vitória em outubro. Porque tá apertado, cara. E todos os indicativos mostram isso. As pesquisas mostram isso. Eu sou cético em relação às pesquisas, vocês sabem. Mas se a gente tomar como base as pesquisas em 2022 e compará-las com 2026, e em números proporcionais, hoje a situação é melhor. Porque antigamente, em 2022, as pesquisas davam muita vantagem para o Lula. Hoje, algumas pesquisas dão vantagem para o Flávio. E a maioria já está colocando como empate técnico, ou seja, já está grande demais, meus amigos. Tendo algo de robustez como essa, como o Vorcaro abrindo a boca, por exemplo, eu acho que já seria o suficiente para a gente fazer essa virada que tanto precisamos para a vitória em outubro. E se Deus quiser, Cabo Deicon Silva, candidato a deputado federal aqui por São Paulo, o meu número é o 2004. Se for da vontade dele e de vocês, estaremos lá subindo a rampa, dia 5 de outubro, ao lado do nosso futuro presidente Flávio Bolsonaro. Curta, comente, compartilhe esse vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.